boa noite. O convidado desta semana do Grandes Negócios é um economista de renome em Portugal. Sempre teve um percurso ligado à banca, mas também à política. Foi secretário de Estado do Tesouro no governo de Sá Carneiro e secretário de Estado adjunto do Ministro das Finanças no primeiro executivo liderado por Cavaco Silva. De 1986 a 1992 foi governador do Banco de Portugal. Tavares Moreira foi também alvo de uma das sanções mais pesadas da história do Banco de Portugal, devido a um alegado envolvimento em irregularidades praticadas pelo Central Banco de Investimento. Tavares Moreira fala hoje aqui no ETV sobre aquilo a que chamou num livro publicado de Processo Indecente. Olá, muito obrigada por ter aceitado este convite aqui no Grandes Negócios. É um prazer. Sei que é economista, mas também tirou uma licenciatura em Direito. O que é que o motivou este interesse pelas leis? Olha, uma razão muito simples. No curso de Economia desse tempo, não sei exatamente como é agora, as cadeiras de Direito eram muito importantes. Havia várias cadeiras de Direito muito importantes. Eu gostei muito do Direito, nessa altura, do Direito Comercial, do Direito das Obrigações, do Direito Reais, mesmo do Direito Civil, que se estudava no primeiro e segundo ano. E prometi a mim mesmo, quando acabasse o curso de Economia, que aconteceu, iria fazer também Direito, se fosse possível. E foi possível, até porque vim para Lisboa, fiz o curso de Economia no Porto, na Faculdade de Economia. Vim para Lisboa para fazer o serviço militar, nesse tempo havia a chamada conscription, tinha que se fazer serviço militar obrigatório. Eu fiz um serviço militar de 39 meses, veja lá. Isso deu-me tempo para inscrever-me em Direito e fazer grande parte do curso de Direito durante o tempo em que fiz o serviço militar. Depois comecei a trabalhar, ainda não tinha o curso completo, mas consegui acabá-lo já em 1975, em pleno período revolucionário, portanto, no meio de uma grande confusão, consegui concluir o curso de Direito e pronto, e fiquei com as duas licenciaturas. Mas o seu percurso profissional esteve ligado à banca praticamente desde o início? Sim, até porque nunca fiz estágios de advocacia, portanto, sou licenciado em Direito, mas não sou advogado. Nunca fiz advocacia, não podia fazer, não é? E, portanto, inclinei-me naturalmente para aquilo que era a minha formação de base, a economia e a gestão, e pronto, fui empurrado para aí, digamos, segui esse percurso, naturalmente. E ao longo deste percurso, como é que chegou a administrador da Caixa Geral de Depósitos, já no final dos anos 70? Eu comecei como técnico no Banco Pinto e Souto Maior, que era um banco muito importante na altura, um banco privado, do Grupo Champalimau. Depois, 2 anos depois de 25 de Abril, fui nomeado para o Conselho de Gestão desse banco, onde estive até 1979 e fui, nessa altura, convidado para a administração da Caixa Geral de Depósitos, com que aceitei, não é? Portanto, depois tive um interregno em 1980, porque estive um ano no governo, durante o governo Sá Carneiro, depois saí logo a seguir para exercer funções de secretário do Tesouro, era Ministro das Finanças, o atual Presidente da República, não é? E voltei à Caixa Geral de Depósitos. Entretanto, há um aspecto do meu percurso que não está referido, é que saí a meu pedido da Caixa Geral de Depósitos em 1983 para fundar uma companhia financeira chamada Companhia de Investimentos e Serviços Financeiros, que foi uma companhia muito inovadora na altura. Era praticamente um banco de investimento em ponto pequeno, mas que teve um grande sucesso, que foi cotado na Bolsa, depois acabou numa OPA feita pelo BCP já na altura. Portanto, o BCP acabou por comprar a SIS, era a SIS, Companhia de Investimentos e Serviços Financeiros, da qual saí para ir para o Banco de Portugal, para ir para a Secretário de Estado do Tesouro, Secretário de Estado adjunto, como aí refere, e depois para o Banco de Portugal, que era um cenário que eu não colocava na altura, mas depois, por um conjunto vasto de circunstâncias... Fazendo aqui ainda uma pausa neste percurso enquanto esteve no Governo, das 2 vezes que esteve no Governo, primeiro no início da década de 80, enquanto Secretário de Estado do Tesouro, e a seguir, enquanto adjunto do Ministro das Finanças, lidou de perto com o atual Presidente da República, como dizia Cavaco Silva. Primeiro ele era Ministro das Finanças... Mais de perto quando fui pela primeira vez Secretário de Estado, porque era ele o Ministro das Finanças, não é? Depois, na segunda vez, eu fui secretário de Estado adjunto, era Ministro das Finanças do Dr. Miguel Cadilho. E o Dr. Cavaco Silva era Primeiro-Ministro, não é? Tive alguns contactos, mas não tanto como da primeira vez, naturalmente, porque os contactos com o Primeiro-Ministro eram mais do Ministro das Finanças do que provavelmente do Secretário de Estado. Não? E quando trabalhou mais diretamente com o atual Presidente da República, Cavaco Silva, o economista Cavaco Silva já tinha um pensamento semelhante ao que tem hoje? Acho que sim. Acho que nesse aspecto há uma linha de continuidade bastante clara na forma de ele ver as coisas e, evidentemente, para a altura, quando ele surge como Ministro das Finanças, era uma pessoa quase desconhecida, mas marcou muito a sua época porque, enfim, tomou algumas medidas inesperadas, por exemplo, uma valorização do escudo contra toda a expectativa em meados do ano 1980, mas que teve um impacto extraordinário na redução da inflação.
e não pôs em causa, enfim, pelo menos naquela altura, depois houve problemas a seguir, mas naquela altura não pôs em causa a questão fundamental, que era o reequilíbrio das contas com o exterior, o equilíbrio das contas com o exterior, e teve outras decisões que realmente marcaram muito esse princípio e o projetaram para a carreira futura. Evidentemente, ele podia ter sido um Ministro das Finanças, mais um, que passava a história como Ministro das Finanças, mas depois acabou por ser Primeiro-Ministro e depois Presidente da República. Chegou ao Banco de Portugal já no final da década de 80 e ficou até... Eu? Sim. No final não direi, 86. Fiquei até maio de 92, exatamente até o momento em que Portugal deu o primeiro grande passo no sentido da integração monetária europeia, ou seja, em que Portugal começou a participar naquele mecanismo de câmbio do sistema monetário europeu. Portanto, aceitamos uma regra que uma série de outros países já partilhavam, que era que a moeda portuguesa deveria flutuar dentro de uma margem em relação ao conjunto das outras moedas e, portanto, era um princípio de estabilidade cambial que era resultado do trabalho, enfim, de transformação da economia portuguesa que se tinha processado e que até correu bem. Depois houve um período E era um ambiente de algum crescimento económico em Portugal? Forte crescimento económico. Nessa altura, de facto, foi o período de maior crescimento económico. Nestes últimos 30 anos, foi esse o grande período de crescimento económico, foi entre 1987 e, digamos assim, 1991-92. Portanto, depois saí... Enfim, saí do Banco de Portugal a meu pedido, porque eu achei que o mandato para mim era mais que suficiente. Foram 6 anos, foi um trabalho intensíssimo, foi um trabalho muito difícil. Aliás, marcado também por alguns problemas complicadíssimos, como o célebre episódio das reservas de ouro do Banco de Portugal, que estavam aplicadas no banco americano que entrou em pré-falência, o Drexel. Foi um problema que me ocupou muitas horas de trabalho, algumas insónias também, mas que se resolveu extraordinariamente e, portanto, que acabou no Banco de Portugal com um resultado positivo. E nessa altura, a instituição Banco de Portugal era muito diferente daquilo que é hoje? Eu creio que sim, que era bastante diferente. É claro que eu não sei muito bem como é hoje, porque não estou lá já há muitos anos. Não é? Repare que eu já saí do Banco de Portugal há 20 anos quase, e, portanto, é muito tempo para fazer um juízo de comparação em relação àquilo que era nessa época. Mas, evidente, todo o sistema bancário português era diferente, as regras eram outras. Mas era também uma estrutura mais pesada. fechado, era um sistema mais fechado nesse tempo. Grande parte dos bancos, repare, quando eu chego ao Banco de Portugal ainda, grande parte dos bancos eram nacionalizados e, portanto, tinham sido objeto de nacionalização, ainda estavam. Entrou-se num processo de privatizações nessa altura e tal, mas o sistema ainda era, em grande parte, nacionalizado. Portanto, era relativamente mais fácil de gerir. O mercado era mais fechado. Repare que nós só abrimos, digamos, as fronteiras financeiras e monetárias no início da década de 90, foi exatamente um dos meus trabalhos no Banco de Portugal. Portanto, era mais fácil regular o sistema do que é hoje. E o sistema não tinha, digamos, os problemas, nem nada que se pareça, que teve nos últimos anos, por exemplo. No prefácio do seu livro, António Borges escreve que, nessa altura, o Banco de Portugal era uma instituição muito mais plural politicamente. Concorda com esta afirmação? Bom, é a opinião dele. Quer dizer, é preciso ver que essa opinião dele foi escrita há 3 anos. Há quase 3 anos e, portanto, num contexto que é diferente do atual. Do que é hoje. O atual, acho que já houve grandes mudanças nesse aspecto. Admito que ele tenha alguma razão no juízo que emitiu, e uma vez que é um juízo público, portanto, é um prefácio de um livro que foi publicado e, portanto, também o prefácio é um documento que foi publicado, não é? Parte do seu trabalho no Banco de Portugal foi também tornar a instituição menos pesada e menos burocrática. Sim, conseguiu-se. Aliás, tínhamos que o fazer. Tínhamos que o fazer por causa dos nossos compromissos de liberalização com a União Europeia. A entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia, na altura, obrigou-nos a alterar muitas das regras, por exemplo, que se referiam aos pagamentos com o exterior. Eu, quando cheguei ao Banco de Portugal, havia toda uma série de licenciamentos de operações, licenciamentos prévios de operações cambiais, que tínhamos que extinguir por força dos compromissos com a União Europeia. Isso fomos extinguindo progressivamente, portanto, instituindo um mercado cambial, etc., que na altura não existia. Portanto, foi todo um trabalho que teve que se realizar com estabilidade. Evidentemente, nós tínhamos o nosso grande desafio era conseguir fazer isso sem criar instabilidade no mercado. Isso foi possível, felizmente, e, portanto, as coisas correram bem, não é? Com muito trabalho, evidentemente, mas as coisas correram bem. Quando saiu do Banco de Portugal a seu pedido, como já explicou, decidiu dedicar-se ao crédito agrícola. Sim, foi um convite que me fizeram na altura Era um desafio muito grande, porque era um sistema muito desorganizado, muito polarizado, com uma necessidade de transformação estrutural muito grande. Foi um trabalho enorme que fiz e devo confessar que
que se soubesse o que sei hoje não tinha dado esse passo, confesso, com toda a sinceridade. Não é? Teve outros convites na altura? Foi um trabalho, tive outros convites, mas achei que este era um desafio muito grande, profissional, e portanto, talvez um bocado ingenuamente, achei que valia a pena dedicar-me de alma e coração àquela tarefa. Portanto, confesso-lhe que foi um passo, não direi completamente em falso, mas foi um passo não totalmente ponderado e medido. Portanto, e é nesse contexto que surge o CBI, o Central Banco de Investimento. Sim. Para quem não conhece, que tipo de projeto era este? O que era o CBI? Era um banco de investimento, começou por ser uma sociedade financeira especializada, até foi a aquisição de uma sociedade financeira especializada que havia no Porto, um broker-dealer na altura, como se chamava, ainda hoje se chama assim também, esse tipo de instituições, que depois foi um projeto muito bem sucedido, como broker-dealer, e foi transformado em banco já em 1994, 95. E até foi um projeto muito bem sucedido, só que depois, no ano 2000, houve uma série de problemas que estão relatados em pormenor nesse livro. Já vamos passo a passo perceber toda essa história. Mas este banco de investimento foi criado a partir do zero? Quase, não foi bem do zero. Como lhe digo, primeiro foi a aquisição de uma pequena sociedade financeira que existia até com sede no Porto. E depois foi desenvolvido, portanto, em articulação tinha o apoio com do crédito agrícola, mas também investidores privados. Muitos investidores privados entraram no capital desse banco, aliás, muitos deles a meu convite, nem todos, mas muitos deles a meu convite, e portanto foi um projeto que atingiu um grande sucesso. Foi para a Bolsa em 1995, 96, foi para a Bolsa em 1996, e essas ações fizeram sucesso na Bolsa, durante 3 ou 4 anos fizeram um grande sucesso na Bolsa. E o CBI também se ressentiu com a crise, tal como aconteceu com o resto da banca? Foi exatamente. Isto mais ou menos no início do ano 2000, 2001. Foi na bolha tecnológica, na famosa bolha tecnológica que causou, digamos, uma devastação nos mercados de capitais, nomeadamente no mercado de capitais português. E, digamos, as pessoas que geriam as carteiras deste banco convenceram-se que isso não ia acontecer, mas aconteceu. E, portanto, seja, a banca tinha feito também apostas arriscadas de alguma forma. Isso, muita banca, não foi caso único, evidentemente, muita banca tinha feito essa aposta, cada qual procurou a sua solução, evidentemente, e, portanto, depois começaram a surgir alguns problemas. Não é? E é verdade que algumas destas soluções procuradas pela banca, de uma maneira geral, eram um pouco à margem da lei? Dizia-se que sim. Eu nunca tive, digamos, prova documental de que isto tenha sido assim, mas era voz corrente na altura de que muitos bancos seguiram um procedimento que este seguiu. E até este era um banco pequeno e foi um alvo fácil depois da ação sancionatória, neste caso, do Banco de Portugal. E para percebermos toda a história, para quem ainda não conhece a história, não leu o livro, para irmos um pouco passo a passo. O CBI, por aquilo que percebo também no seu livro, terá feito o mesmo? Apercebeu-se em algum momento de que o banco poderia estar a fazer algum tipo de manobras à margem da lei? Não, isso é uma história, de facto. Este livro procura, de facto, relatar toda não, porque uma grande parte da verdade, porque tantas coisas que se passaram que era impossível condensar num livro com esta dimensão. Eu procurei selecionar as mais importantes, as mais importantes para ilustrar, digamos, o tipo de acontecimentos que se seguiram e que levaram a esta situação. E, portanto, mas a noção que havia era de que, de uma forma geral, foi este tipo de procedimentos foram adotados por muitos outros bancos, não é? E só que não tiveram, digamos, a sorte que este teve. Portanto, conseguiram resolver os problemas de outra maneira. Mas em algum momento se apercebeu que o CBI cometia algum tipo de irregularidades? Não, em relação a isso, o que lhe quero dizer é que eu nunca tive conhecimento destes factos, a não ser muito mais tarde, quando o problema é suscitado. Portanto, foram, enfim, terão sido determinado tipo de operações, cuja prática, pelos vistos, era mais ou menos corrente, mas que, neste caso, e que operações eram surpreendentemente... que operações teriam sido essas? Havia uma carteira de títulos que estava desvalorizada e, portanto, deslocou-se essa carteira para uma posição fora do balanço do banco, em negociação com outro banco, foi isso que foi feito. O que me disseram é que isto foi feito de uma forma geral, na altura, ou pelo menos por várias instituições que tiveram que fazer a mesma coisa, ou sentiram-se tentadas a fazer a mesma coisa, só que neste caso isto foi descoberto e pronto. E o Banco de Portugal tinha conhecimento de alguma destas irregularidades no CBI? Acabou por ter. Já depois vai lá não estar. Portanto, eu saí, entretanto, por outras razões, não é?
Saí por outras razões, por completo desentendimento com os principais acionistas, que neste caso era o Crédito Agrícola, porque, conforme relato no livro, eu fiz um enorme esforço no sentido de procurar ultrapassar uma situação difícil em que o banco se encontrava, um esforço gigantesco e sem qualquer espécie de compensação, porque também não queria, porque o que queria era que o problema fosse ultrapassado. Esses esforços não foram compreendidos, nem sequer apoiados pelo principal acionista. Eu, a certa altura, portanto, agastei-me e disse, olha, eu não estou disponível para continuar aqui a fazer este sacrifício enorme, pessoalmente. Mas o senhor acabou por se ver envolvido... Sem ter apoio nenhum da parte do acionista, não estou para isso. Eu era um pequeno acionista, também, evidentemente, mas não tinha, evidentemente, estatuto para estar ali a fazer papel de sacrifício absoluto, pessoal, sem qualquer apoio por parte dos principais acionistas. Portanto, a dada altura, quando é chamado pelo então vice-governador do Banco de Portugal, António Pereira Marques... Isso é muito posterior, já lá não estava no banco. Já não estava há quanto tempo no CBI? Já não estava há quanto tempo? 7 ou 8 meses já. 7 ou 8 meses. É. E como é que foi essa conversa quando o então vice-governador o chamou? O que é que lhe disse? Foi uma conversa muito rápida. Ele disse-me que o Banco de Portugal ia mover um processo de contraordenação em relação ao banco. Eu disse-lhe, sim senhora, mas então, portanto, que tinha resolvido chamar-me ou convidar-me a passar por lá para falar com ele, porque entenderam que, tendo sido eu uma pessoa muito ligada ao Banco de Portugal, era uma questão pessoal, darem-me conta disso. E ele disse, muito bem, os senhores estão a fazer aquilo que entendem que devem fazer, muito bem. Eu não sei o que é que vai resultar daqui, que tipo de sanções... não sabemos e tal. Bom, foi assim uma conversa um pouco indefinida. Eu disse, olha, eu não sei o que é que vou fazer, porque eu na altura estava a exercer funções de deputado. É bom lembrar isso. Era deputado do PSD na altura. De que, bom, uma coisa destas vai-se saber mais dia, menos dia, e, portanto, eu tomei uma iniciativa que foi suspender o mandato de deputado. Mas quando falou com o vice-governador, ficou com a ideia que essa investigação já estaria em curso. Porque ele estava a transmitir, no fundo, o resultado da investigação. Claro, ele deu-me conta que estava em curso a investigação e queria conduzir a um processo de contraordenação. Portanto, e ficou com a ideia que o resultado dessa investigação deveria ficar a saber-se daí a pouco tempo. Daqui a algum tempo demorou um ano. Eu sei, mas a ideia com que ficou na altura... Eu estava convencido que a decisão ia ser dali a 3 ou 4 meses, 2 meses, 3 meses, não é? Portanto, mas demorou muitíssimo mais tempo, não sei por que razões. Entretanto, eu acabei depois por ser ouvido também no processo, disse aquilo que tinha a dizer, portanto, prestei o meu depoimento. Outras pessoas, suponho que terão sido os poucos que foi depor neste assunto, as outras pessoas nem quiseram depor, que estavam envolvidas no mesmo assunto. Mas para perceber melhor, nessa altura, quando o Banco de Portugal resolveu instaurar esse processo de contraordenação, quais é que eram as acusações de que era alvo? Olha, era, por exemplo, ocultação de contabilidade, ocultação de informações ao Banco de Portugal, coisas deste tipo, não é? E, portanto, bom, eu disse, eu não tenho consciência de ter ocultado coisa nenhuma, e de facto não tinha, porque eu não fiz nada, nem tentei ocultar nada, nem tive a noção daquilo que estava a ser feito. Portanto, disse, eu estou de facto inocente, mas enfim, estou disponível para prestar todos os esclarecimentos que forem Para além de ter prestado depoimento, também apresentou algumas provas, nomeadamente o facto de ter funções não executivas. Exatamente, isso foi um dos cavalos de batalha, porque eu de facto era administrador não executivo, embora tivesse pessoalmente, digamos, feito um grande esforço e era administrador não executivo. Era uma das coisas curiosas, porque eu era administrador, era presidente do Conselho de Administração não executivo e não quis ser remunerado. Portanto, eu não era remunerado. E o Banco de Portugal, sem o dizer de uma forma, nesse tempo, de uma forma completamente aberta, insinuava que eu era executivo. Eu disse, mas vocês então estão a descobrir uma espécie raríssima, que é um presidente executivo de um banco que não é remunerado. E cheguei a dizer no próprio tribunal isso, quer dizer, podem mandar averiguar em qualquer país do mundo se existe algum presidente executivo de um banco que não seja remunerado. Na Europa, nos Estados Unidos, em África até, procurem se existe algum presidente executivo de um banco que não seja remunerado. De facto, não existe isso. Para estabelecer aqui também uma comparação, na altura quando este processo de contraordenação foi desencadeado pelo Banco de Portugal, houve um dos membros do Conselho de Administração que não foi acusado. Sim. Justamente porque, segundo o Banco de Portugal, não era executivo. Não tinha funções executivas. Mas o senhor também não tinha. Eu também não tinha, mas por isso é que eles
Mas eles, curiosamente, eles sem dizerem de uma forma expressa que eu era executivo, todavia negavam que eu não fosse executivo. Portanto, é uma coisa estranha, é uma situação estranha. Isso parece incoerente, não podiam dizer categoricamente que eu era executivo porque não tinham... Até porque havia atas, por exemplo, havia uma comissão de remunerações no banco e havia várias atas dessa comissão de remunerações que eu apresentei, evidentemente, dizer, olha, aqui está a prova de que, porque a comissão de remunerações referia-se à minha pessoa sempre como presidente não executivo. Presidente não executivo, portanto, atas da comissão de remunerações assinadas por várias pessoas, por exemplo, o engenheiro Lídio Pinho e tal, que assinava essas atas. E era verdade, eles assinavam porque sabiam que era verdade. E, portanto, o Banco de Portugal também não podia dizer categoricamente que eu era executivo, mas contestava que eu dissesse que era não executivo, que é uma coisa estranhíssima. Portanto, eu, na prática, para eles nem era executivo, nem era não executivo, era um terço e um género. E essas provas que apresentou, provas documentais que diziam que não era. O Banco de Portugal fez o quê com essas provas? Ignorou-as pura e simplesmente, nessa altura. Não as considerou, pronto, por razões. Mas como é que se ignoram provas? Não sei, não me pode perguntar a mim porque não fui eu que ignorei. Portanto, não sei. Estou a perguntar só a sua opinião. Eu acho muito estranho porque exatamente no livro relato isso. Quer dizer, eu não percebo como é que, tendo apresentado provas documentais de que era um presidente do banco não executivo, na prática sou tratado como se fosse executivo. Nunca consegui perceber isso. É um dos grandes enigmas que me mantém até hoje, não é? Vamos continuar com esses enigmas na segunda parte deste Grandes Negócios. Voltamos já a seguir para continuar esta conversa com Tavares Moreira, antigo governador do Banco de Portugal, que está hoje aqui a explicar toda a história que motivou o livro que chamou de Processo Indecente. Voltamos já a seguir, volte connosco, até já.